Meu Caminho para Rotary, de Paul Harris. Sueli Noronha Kaiser, do Rotary Clube de São José do Rio Preto, governadora do Distrito 4.480, 2009, 2010 e 2015 e 16. Capítulo 29. A morte do vovô. Após graduada na escola secundária de Walliser, dispus-me a continuar estudando. Vovó aprovou a minha resolução, dispondo-se a suportá-la financeiramente. Nunca pude compreender a confiança que depositava em mim, já que eu jamais lhe dava razões que a justificassem. Talvez o senhor Jeremy Reliade ou qualquer outra pessoa representativa tenha querido aconselhar vovô a respeito, mas vovô não pediria conselho a ninguém. O povo bom de Walliford achava que vovô estava investindo no azarão. Afinal, ninguém tinha nada a ver com isso, se era o que ele queria. Vovô acreditava firmemente na educação, mas o máximo que ele podia dizer de mim é que eu era um curioso notável. De uma coisa estou irremovivelmente certo. Eu adorava meu avô e ele talvez o percebesse. Não obstante as minhas repetidas más condutas, não me lembro de haver percebido nele sinais de aborrecimento. Estou certo de que ele se enternecia com a minha solidariedade quando eu me atirava no seu colo e acariciava ao vê-lo sentado ao lado do fogão, curtindo suas preocupações amargura. A fé dos meus avós em mim foi posta à prova de maneira crescente nos anos que se seguiram. E a passagem pelas academias de Black River e militar de Belmont e pelas universidades de Belmont e Princeton deixou muito a desejar. A ordenação normal dos currículos tinha nenhuma importância para mim. A literatura, a filosofia, a história, as humanidades e as ciências sociais, essas sim, teriam. Sofri, pois as consequências das minhas atividades curriculares fortemente temperadas com insubordinação. Algumas personalidades daqueles estabelecimentos ficaram gravadas em minha mente. O maior exponente da Academia Militar de Belmont, o professor Petty, da Universidade de Belmont, e, acima de todos, o Dr. James McCosh, presidente da Universidade de Princeton. Tive o privilégio de estudar lógica e psicologia com esse famoso educador da Universidade de Edinburgh, Glasgow e Belfast. Jamie era adorada por todos, e para mim se sobrepunha ainda o fato de eu achá-lo parecido com o vovô, tanto no aspecto físico quanto no modo de agir. Apenas era mais curvado por estar sempre debruçado sobre os livros, mas tinha o mesmo nariz aquilino e os mesmos cabelos prateados. No meu primeiro dia em Princeton, fui levado à casa do venerável presidente pelo professor Hughes. O presidente McCosh entendeu a mão sem levantar-se e perguntou-me: "Veio aqui para uma temporada boa?" Um tanto perturbado com uma pergunta singular, ainda tive presença de espírito para responder: "Não, senhor presidente, vim para estudar." Ele apertou-me a mão e disse: "Ah, isso é bom, meu rapaz." Num dia particularmente frio de inverno, recebi um telegrama do tio George nesses termos: "Venha urgente, se quiser ver seu avô ainda vivo." Eu sabia da exatidão das palavras do tio George. Tomei o primeiro trem para Nova York e fiz aí baldeação para o norte. O panorama era-me sombrio. Enquanto o trem vencia a subida do nosso vale, eu deslumbrava com justificada a profunda dor o desfilar dos funerais de vovô. Estava anoitecendo quando chegamos ao Walliford. Só havia uma pessoa na estação. Era um menino chamado Preston. Fui direto a ele e perguntei: "Bert, você sabe como está vovô?" Ele gaguejou e respondeu: "Sinto muito dizer-lhe, seu avô morreu." O restante sobre a doença e a morte do vovô eu soube por vovó e outras pessoas presentes. Meu espírito se recusava a acreditar naquela fatalidade, mas era verdade. Aquele foi o inverno mais rigoroso que se conheceu até então na nossa região. A North River gelou completamente e houve quem o atravessasse sobre o gelo para acreditar. A neve amontoou-se até os beirais das casas e o tráfego parou
por muitos dias. Quem não abastecera a despensa passou fome, mas na casa da vovó não faltou alimento. Vovô, com certeza, deve ter tido muito trabalho para conservar a frente do portão, o passeio, defronte da casa, livre da neve acumulada. As tempestades de neve foram sempre um desafio para ele. Ele não admitia que qualquer vizinho tivesse mais perfeita a remoção da neve. Antes de clarear o dia, enquanto jovens e velhos ainda dormiam, já era ouvido o ruído de raspar a neve ao redor da casa do vovô. O Snowbound de Winter foi de muito sobrepujado os que julgavam aquela obra-prima. Uma fantasia ou exagero deve corrigir esse conceito. Vovó deve ter trabalhado excessivamente naquele ano para conservar o terreiro da frente do portão e a calçada ao redor da casa, livres de neves acumulada. Mas ninguém sabia melhor que ele que a neve voltava sempre a desafiá-lo, acumulando-se novamente. A impiedade da natureza parece que ofereceu-lhe a motivação de um novo esporte. Nenhum dos vizinhos o bateria na luta contra o acúmulo de neve. Muito antes do dia clarear, enquanto o pessoal da cidade ainda dormia ou pensava nas tarefas a enfrentar, já estava ele lá no seu afã pertinaz contra a neve. Vovó se preocupava com aquela obstinação de vovô, mas isso não o demovia. O mais que ela conseguia era fazê-lo agasalhar-se convenientemente. De quando em quando, ela vinha ver o progresso do trabalho do marido. Lembro-me que vovó falava a respeito disso a tio Jorge. Ele ouvia com paciência e respondia: o limpador de neve de pá é o seu próprio remédio, não é? Parece que é. E vovô continuava na sua faxina. Que sua vida pudesse durar mais ou menos dias. Ninguém, nem mesmo o tio Jorge, amigo e médico que era, o convenceria a permanecer sentado atrás do fogão, se lá fora a tempestade estivesse rugindo. Mas eu não disputaria com meu avô o privilégio de raspar a neve da calçada. Eu sabia intuitivamente, como Jorge e vovó, que vovô jamais teria tranquilo ao seu cochilar na cadeira de braços sem haver de manhã executado a tarefa a que se impunha. Ele delegava a lida com seus cavalos e vacas e os trabalhos mais pesados da lavoura, a feitura e a um depósito de feno. Mas daquilo que ele considerava dever doméstico era só dele. Ninguém mais o poderia executar. Na verdade, ele não falava dessas coisas e nem era necessário que o fizesse. Quando calçava as botas, recolhia nelas calças, agasalhava-se convenientemente, inclusive calçando as meias, luvas, e saía a apanhar a pá para a neve. Qualquer pessoa entenderia que a neve iria ser removida, e por ele. A pá para a neve de vovô era para mim um símbolo de coragem e resolução. Como brasão da família, ele lembraria sempre o dever da realização pronta das próprias tarefas. Depois que cheguei em casa e soube que vovó apanhara um resfriado que progrediu rapidamente, foi dormir à hora de costume, mas pela manhã não acordou, e vovó viu que ele respirava com dificuldades. Pela primeira vez, em 60 anos de casada, vovó levantou-se, acendeu a luz e chamou a empregada para fazer o fogo. Iluminou o ambiente e vovô continuava a dormir. Não suportava mais a preocupação, tão logo o dia começou a surgir. Chamou o tio George, que veio rapidamente para Wentworth. Tanto Billy como Fanny, os dois animais que puxavam a carruagem do tio George, já conheciam, se era urgente, o caso que o tio George atenderia e jamais se negaria ao esforço para maior rapidez de atendimento. Chegando, demorou-se apenas para devestir o sobretudo e descalçar as galochas após cumprimentar a vovó. Examinou o doente. Está com pneumonia, afirmou. Em seguida, espero que essa condição o ajude a sair dessa. A crise virá esta noite. Vamos ver o que podemos fazer. A preocupação de vovó espalhou-se pela vizinhança, que, solícita, ofereceu toda a sorte de solidariedade,
demonstrando a estima que ambos os velhinhos lhe inspiravam. Tio Ribes chegou inesperadamente durante a tarde. Tio George teve que sair para atender um chamado em Rutland. Mais tarde, tio George voltou trazendo tia Mary. Examinou novamente o doente e voltou à sala de jantar, sentando-se e com um ar profundamente compungido para conversar. Sentando-se com um ar profundamente compungido. Um pouco mais tarde, telegrafaria a papai, mamãe e outros parentes mais próximos que vieram imediatamente. É uma bênção ter assistência nessas ocasiões de parentes e bons vizinhos. Eles proporcionaram grande conforto à vovó quando ela compadeceu-se que teria de separar-se do companheiro de 60 anos de plena solidariedade, respeito e estima. Vovô não adquiriu mais consciência. Seu velho coração, dentro em pouco, cessou de bater. Deixou de existir um grande esposo, pai e avô. E a Nova Inglaterra perdeu um cidadão exemplar. Veio de Rutland o agente funerário que removeu o corpo para a sala norte, que jamais eu vira aberta. Quando eu cheguei, vovô já estava ali, inerte. O cômodo estava gélido até a hora dos funerais. Apesar de estarem as estufas das salas de estar e da cozinha plenamente acesas. Embora vovó nunca tivesse se mostrado pessoa de expediente, assumiu todas as atitudes necessárias e as suas ordens e vontades foram respeitosamente cumpridas. Os serviços do funeral foram simples. Não havia mais flores, além de gerânios, cultivados em vasos nas soleiras das janelas da cozinha e da sala de jantar. O ministro, em pé, na porta que comunicava as duas salas, falava apreciativamente sobre a vida de vovô. As figuras do coro da igreja de Hallow Strong, o tenor Cal Hillard, soprano e sua irmã viúva, Mary Glengon, cantaram sem acompanhamento. Lady, Kindle, Light e outros hinos. Embora 2 filhos e muitos netos estivessem presentes, vovó fez-me sentar ao seu lado no assento traseiro da primeira carruagem após o funeral até o cemitério. E amparado no meu braço, fomos até onde, no túmulo da família, fora removida a neve e cavada a sepultura. O túmulo da família estava limitado por uma grade de ferro com o nome Howard Harris na porta. Vovó manteve-se forte durante todo o tempo do funeral. Parece-me que foi por sugestão da minha mãe que se fizesse a leitura do testamento de vovô e o escolhido para isso fui eu. O testamento determinava a divisão do espólio em 3 partes. 1/3 integral para a tia Bélia, 1/3 para a vovó, a fim que usasse como fosse o seu desejo, incluindo provisões, se assim o quisesse, para a continuidade dos meus estudos. O outro terço entregue à administração de tio George para que a renda fosse de papai, enquanto ele vivesse. O testamento foi uma surpresa geral. O pessoal conhecido pensava que vovô teria me posto em igualdade com tia Melly e papai. O único que se mostrou injustiçado foi papai, que protestou junto à curadoria, dizendo que suficientemente capaz de administrar os seus bens, e voltou-se ferozmente contra tio Jorge. Tio Jorge desagradou-se do legado, mas resolveu levá-lo até onde lhe fosse possível, o que, aliás, não foi por muito tempo. Nos seus últimos tempos de vida, na intenção de defender-se contra as acusações de papai, ele mostrou-me os livros de registro e tentou explicar-me as rendas. Neguei-me a examinar os livros e a ouvir a explicação. Um dos homens mais honesto e consciencioso que conheci foi tio George. A humilhação de ser considerado incompetente para administrar seus próprios bens feriu o papai profundamente. Vovô sentiu que isso ocorreria e, por isso, muitas vezes, suspirava na sua cadeira de braços ao lado da lareira nos últimos tempos de sua vida.